Agora, aí o Meneghetti, então, vira realmente uma lenda. Ele tinha arma, mas nunca usou, você estava falando. Não. Teve inclusive a morte de um delegado que foi atribuído a ele. Valdemar Doria. Valdemar Doria, foi numa prisão famosa, quando ele foi preso aqui num quarteirão da rua Santa Efigênia, cercaram o quarteirão, quando descobriram que ele estava lá, era meia-noite, cercaram o quarteirão inteiro e ele ficou lá, cercado por polícia inteira, só foram conseguir prender ele quase meio-dia. E ele fugindo, pulando por telhado tudo, tiro em cima. Quer dizer, ele era extremamente ágil, né? E aí, um delegado foi morto, que estava no cerco a ele. Então atribuíram a morte a ele. Só que, quando viram depois, a arma dele era 32. E ele foi morto com 38 pelas costas. Então o delegado tinha algum desafeto na polícia que aproveitou. Que já aproveitou a situação, olha só. A gente tem algumas fotos aí, né, Fernanda, do Meneghetti. Vamos colocar aí, o Mozart Benedito vai explicando pra gente o que é e tal, depois a gente mostra. Essa é a foto inicial aqui do livro, né? É um depoimento. Depoimento dele na polícia. Aliás, olha... Ele tá onde? Aquele da primeira da direita? Aquele ali. da primeira direita, camisa branca e gravata. Sem terno, quer dizer. Uma cara boa, né, ele tinha. Aí a ficha policial dele. Tá parecendo Frankenstein. Aquela foto ali da esquerda. Também é da ficha policial dele, do Meneghetti. Ele não era jovem, né? Não. Ele morreu com 98 anos de idade. Ele chegou aqui, já tinha 35 anos quando chegou em São Paulo. Esses aí são alguns dos disfarces que ele usava, né? Assim, então a foto na polícia, para poder localizar, porque disfarçava muito. Pode ser essa cara ou esta. Mas é do arquivo policial, isso aí também. Dele, né? Engraçado. Aí ele já está mais velho, né? Ele foi preso muitas vezes. Né? Muitas vezes. Né? E como ele era solto? Ele chegava a cumprir a pena inteira? Como ele conseguiu tantas vezes? Segundo ele mesmo, ele fugiu 17 vezes da cadeia. 17 vezes ele fugiu. Ele contava que fugiu 17 vezes. Agora, teve uma prisão que você estava me falando, que é uma prisão que ele cumpriu mesmo 18 anos. Tá? Essa que atribuiu a morte do delegado Doria, ele foi condenado a 30 e tantos anos, depois baixou para 20 e poucos, mas ele saiu com 18 anos de prisão. Esse ele saiu, foi libertado, mas ele cumpriu numa jaula. Foi 18 anos numa solitária. 18 anos preso numa solitária. Eles construíram uma jaula, igual essas que a gente vê de filme também, assim, especialmente para ele, para não fugir. E tinha vigilância. Era perigosíssimo. Pode vir aqui, velho. Quer dizer, ele ficou 18 anos numa solitária. Sendo que boa parte desse também tinha uma cela chamada geladeira, que era uma cela com menos de 1 metro de largura e 2 metros de comprimento, e sem janela, sem nada, só tinha um buraquinho para entrar ar. Ele ficou somando, assim, porque lá os castigos, os presos rebeldes eram castigados, mandados para lá para ficar uma semana, 10 dias. Eles deixavam um mês, assim, somando todo o tempo que ele passou na geladeira, ele ficou 5 anos na geladeira. Nossa! Caramba. Como ele não ficou louco? Eu acho muito impressionante, porque ele 18 anos depois, ele saiu um velhinho ágil ainda. Ágil. Olha aqui os instrumentos de trabalho do Meneghetti, né? A gente está vendo aqui embaixo, o Onésio vai pegar agora, os instrumentos de trabalho do Meneghetti aqui. É o pé de cabra, um serrote, um alicate, martelo, isso são os instrumentos de trabalho do Meneghetti. Vou trabalhar, ele pegava uma maleta. Bem tradicionais. Bem tradicionais, né? Armas que ele tinha, mas que nunca usou. Né? Essas armas foram roubadas. Foram roubadas. Não, tudo, né? Deve ter sido roubado. Né? Tudo que ele roubou deve ter sido roubado. Boa parte roubada pela polícia depois. Quando ele prendia, olha os relógios. Com uma mala de joias, chegava algumas joias na delegacia. Como o Mozart Benedito estava falando aqui, na época que relógio custava caro, né? Olha os relógios que ele roubou. Relógio era joia naquela época. Na época era, né? Os homens. Artigo de luxo, as joias, tal. Tudo isso que eu não lembro. Você lembra, assim, no meu tempo de criança, que diziam relógio de pobre é na igreja, porque pobre não tinha nem relógio. Só via o relógio. Exatamente. É verdade que ele roubou a mansão do Matarazzo? Ele roubou, assim, ele acompanhava também a programação de teatro, por exemplo. Então, no Teatro Municipal, se tinha uma ópera que ele sabia que os Matarazzo gostavam... sabia que todo mundo já ia falar. Hoje a mansão Matarazzo estava vazia. Então ele entrava pelo telhado, sempre a hora que não tinha ninguém, ele não assaltava, assim, ele roubava, furtava. Ele entrava, tirava as coisas. E ele era muito abusado. Teve uma baronesa aqui, baronesa de Acari, que morava aqui na Avenida Paulista. Ele também entrou lá, ela era famosa, porque era toda cheia de joias, empetecada, andava daquele jeito. Ele foi lá roubar. Baronesa de Arari, né? Arari, baronesa de Arari. Ele ficou indignado,
Porque ele viu que ele conhecia bem as joias, era a profissão dele, né? Mexer com isso. Tudo falsa. Tinha muita falsa. Ele mandou um recado para ela. Ele mandou um recado para ela, assim, por favor, só ver de quem está comprando aqui. Só comprou. Porque você comprou porcaria! Gente, mas era fantástico. Ele morreu em que ano? Em 76. Morreu do quê? Morreu de velhice mesmo? Velhice mesmo, trombose e tal. Ele já estava muito estupulado, porque ele apanhou muito da polícia. Mas quanto tempo, assim, todo esse tempo na cadeia, assim, ficando preso e tal, a família praticamente não tinha mais contato? Não tinha mais, porque a mulher dele morreu enquanto ele estava preso, Conchita. Ele era apaixonado por ela, né? E os filhos... Ela era filha de um cantineiro, uma coisa assim? Ela trabalhava num motel. No hotel de um tio dela. Então ele roubou a Conchita. A Conchita do hotel. É, porque parece que o tio não aprovava o relacionamento. E aí ele pegou ela e deu no pé. E ele desafiava a polícia, né? Desafiava mesmo. Escrevia carta. Os militares são competentes. Teve uma vez que um delegado deu entrevista, falou assim, hoje eu prendo o Meneghetti de qualquer jeito, eu vou prender esse sujeito, não sei o quê. Aí terminou a entrevista coletiva dele para a imprensa e um jornalista pediram para entregar esse bilhetinho para o senhor. Falou, então por que você não me prendeu? Eu era aquele cara do seu lado. Grila. Olha, tem filmes sobre essa história dele? Não, só tem um curta-metragem do Beto Brandt, que se chama Dove Meneghetti. Onde está o Meneghetti? Né? Que é de 12 minutos, mas muito premiado, muito bom filme. É uma gracinha, pelo menos. É uma coisa que eu acho que é incrível não existir filmes do Meneghetti. Porque é uma obra, né? É uma coisa. Ele tem uma semelhança assim com o Papillon, por exemplo, né? Que passou a vida inteira na prisão. Só o cerco, você imagina, foi em 1926, o grande cerco para essa prisão dele, que teve a morte do delegado, que durou 12 horas o cerco ali, num quarteirão só. História. Que ele dizia assim, depois que ele foi preso, falou, tinha mais polícia na rua do que paralelepípedo. Você tem ideia, naquela época que São Paulo era uma cidade pequena, tinha 50 mil pessoas em volta, no entorno, acompanhando a coisa. Nossa. Ele morou boa parte da vida dele no Bexiga, né? Ele morou na rua Abolição, boa parte, que é a Bexiga. É Bexiga, o começo do Bexiga abaixo. Bem perto do centro. E frequentava muito o Brás, as cantinas do Brás, que ele gostava muito de vinho quente, né? Que ele achava que o vinho é uma coisa que faz bem para o estômago e para a cabeça também, né? Para o físico. Ele achava o vinho uma bebida maravilhosa. Ele tinha bom discurso, né? Ele era articulado. Muito articulado. Falava bem. Era um ladrão inteligente, né? Era muito inteligente. Né? É gozado, teve uma vez, assim, eu falei esse negócio lá do culto dele, uma vez quando prenderam ele no Rio de Janeiro, prenderam por acaso, que ele estava no lugar do roubo, que não tinha sido ele, mas nem sabiam que ele era o Meneghetti. Então ele começou a fingir que era louco. Ele começou a declamar o Dante, Alighieri, declamar a coisa do Dante e tal, e foi tirando a roupa, ficou pelado na frente dele, falava uns palavrões, misturava tudo, aí foi mandado para o hospício. Aí fugiu do hospício. Isso é mais fácil de fugir, né? Tem uma história que ele trocava de identidade, ele foi pedir a identidade na delegacia e deram um salvo-conduto dele de bom cidadão. Bom conduta, né? Isso não está no livro, mas tem assim, ele usava vários nomes, né? Ele usou muitos nomes assim, falsos, a gente nem sabe todos. Agora, tem uma foto dele aqui que, nossa, olha... Você falou que ele apanhou bastante? A polícia, na época, assim, ela considerava assim, que o cara que ia preso tinha que apanhar mesmo. Isso aí é o dia seguinte de uma prisão dele. É o Estado que deixava ele, né? Então era uma coisa, era um massacre mesmo. Ele foi muito torturado, e como todos os presos comuns, né, foram muito torturados. Depois, a tortura só começou a ser combatida quando começaram a torturar presos políticos também. Né? E a raiva que a polícia devia ter dele, né? Nossa, imagina, né? Audacioso. Prendeu o Meneghetti é um prêmio, né? Ele humilhava a polícia. Meneghetti, o gato nos telhados do Mozart Benedito, está aqui com a gente. Lançamento editorial Boitempo. Está nas boas casas do ramo? Sim, tem nas livrarias, muitas livrarias tem. Se não tiver, é só pedir para Quero Meneghetti, da editora Boitempo. Legal. Qualquer livraria encomenda, sabe? Tem uma foto do Mozart Benedito aí, cadê? Tem aquela foto? Mozart? Que foto é essa, Mozart? Essa é a capa de um outro livro chamado 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura. Memórias Burlescas da Ditadura, muito bom. É um livro que fala um pouco desde 64 até, mas entrando nos anos mais de 68, história da guerrilha urbana,